E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem na sua vida. Eu sou o Fábio Lacerda e quero te dizer que você é muito, mas muito bem-vindo aqui na nossa casa, a Rede Super. E esse aqui é o nosso podcast, o podcast Pode Crer. Você sabe que eu sempre procuro trazer um convidado que vai nos motivar, que vai nos inspirar, que vai trazer uma história, que vai fazer com que a gente possa refletir a nossa vida e o nosso dia a dia para que a gente possa aprender. E no dia de hoje não é diferente. Eu estou recebendo um amigo querido, um irmão, tenente do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, que tem uma história incrível, 28 anos se dedicando à profissão. Nós estamos falando do tenente Márcio Gualberto. Márcio, obrigado, Fábio. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Viu? Eu que te agradeço pelo convite. Quero te dizer que é uma honra te receber, porque a sua profissão é uma das poucas profissões que existem no mundo que ninguém faz por dinheiro, faz por chamado. Realmente. Né? Então, ser bombeiro militar é um chamado. As pessoas têm um carinho com o bombeiro militar. Né? Não existe quem não goste de bombeiro. Bombeiro é o nosso herói, né? O super-homem dos quadrinhos, o super-homem do filme, o Superman que vai salvar todo mundo é o bombeiro militar pra gente. E eu quero que você já comece contando pra gente, Márcio, na sua infância, quando você era pequenininho, lá com a sua família, na sua casa, você imaginava um dia que você ia viver para salvar as pessoas? Não, para ser verdade, eu não imaginava não, né? A gente sempre via, né? Quando da minha infância, a gente até via muito pouco bombeiro, né? A instituição era uma instituição muito pequena ainda e eu não tinha esse sonho, né? Eu nunca tive esse sonho de ser bombeiro. Isso aí despertou em mim depois da adolescência, né? Quando eu parti para a adolescência, depois dos meus 18, 19 anos, que é aí que eu fui, por uma necessidade também, na época, eu acabando de fazer o ensino médio, e aí uma profissão, o que eu vou seguir e tudo, e aí me despertou esse interesse, né? Certo. Do bombeiro. Mas assim, foi meio difícil porque eu achava que eu não tinha condição, né? Era uma situação assim muito difícil, né? Eu pensava que exigia muito, né, da gente, tanto profissional como, enfim, fisicamente também, né? Eu não me via num bombeiro. E aí eu tive a felicidade de fazer o concurso, né? Eu consegui passar no concurso e aí, quando eu entrei no bombeiro, aí eu vesti a farda, né? Aí, quando você veste a farda, aí entra nas suas veias, né? Sim. Aí entra nas suas veias, nos seus poros, e você fala, cara, aí agora eu sou um bombeiro, né? Então agora eu tenho que me dedicar, agora eu tenho que trabalhar, eu tenho que mostrar o meu serviço, né? E assim foi, ao longo da minha vida, aos 28 anos. Hoje eu estou na situação de reformado, né? Reformado é uma situação de aposentado, né? Sim. Eu entrei para a situação de aposentado. Já vai fazer 2 anos, em 2019, em novembro de 2019, eu fui para o quadro da reserva, né? Então, sim, hoje eu me encontro no quadro da reserva. É tão interessante, né, que... Você nasceu onde, Marcos? Eu nasci em Belo Horizonte. Você nasceu em Belo Horizonte, Belo Horizonte. Minha família toda, meus irmãos, nós somos a família somos 7 irmãos. Dos 7, 6 nasceram em Belo Horizonte. Um só nasceu no interior. É interessante que mesmo Belo Horizonte tendo mais de 2 milhões de habitantes, às vezes é difícil de Belo Horizonte, né? Você pega todo mundo, eu sou de Pedro Leopoldo, eu sou de Uberlândia, eu sou de Divinópolis, e veio para cá, às vezes, para estudar, para alguma coisa e constituiu a vida, né? Mas olha que interessante, quando você fala assim, eu sou reformado, sou da reserva, né? Outras profissões, uma pessoa que às vezes é administrador, aí às vezes alguém pergunta para ela, e aí, você exerce administração? Não, já me aposentei. É tipo assim, não me chama para fazer mais nada, né? Então, uma vez bombeiro, sempre bombeiro? A gente fica no quadro da reserva até os 65 anos. Até os 65 anos a gente fica na reserva e depois a gente passa para a inatividade. Até os 65 anos você ainda pode ser reconvocado, né? Hoje tem um projeto que você, depois de reformar, você pode voltar, né, e trabalhar de novo, ser reconvocado, né? Sim.
Ou se não, por uma situação de calamidade, numa necessidade pública, você pode ser reconvocado de volta. Márcio, fala uma coisa aqui. Você falou que você não imaginava, quando você era pequeno, na sua primeira infância, mas depois que você se tornou um bombeiro militar, você se viu, passou pela sua cabeça, na sua infância ou na sua adolescência, você tendo essa inclinação natural de querer ajudar as pessoas? Porque tem pessoas que são assim, né? Você tinha isso? Você tinha essa inclinação? Você falou, uma pessoa, eu vou ajudar. Eu sempre gostei dessa situação, sabe? Na escola, às vezes, quando era criança, assim, que a gente vinha naquela correria na hora do recreio, crianças brincando e trombava, caía, passava mal. Eu sempre tinha um despertar, sabe? Alguma coisa me despertava, assim, de chegar lá e querer ajudar, de carregar. Teve uma situação muito engraçada que eu estava na escola uma vez, aí uma menina, ela sofria de epilepsia, e aí ela teve uma crise convulsiva, né? E naquele momento, pela idade também, todo mundo ficou assim meio apavorado de ver ela se debatendo e tudo. Eu assim, cara, cheguei assim, eu peguei essa menina no colo assim e levei essa menina para a sala da diretora, né? Eu cheguei e já peguei ela no colo e já levei essa menina para a sala da diretora. E aí depois todo mundo ficou, ó, que coragem, tudo, e aquele ali eu falei, ó, que bacana, cara, é isso, né? E assim, e aí foi. É uma satisfação, né? Muito grande, cara. É uma coisa assim que é inexplicável, Fábio. Sim. É inexplicável. Você fazer alguma coisa em prol das outras pessoas sem querer um benefício próprio, sem querer um retorno, sabe? Você fazer por instinto mesmo. É muito bom. Ô, Márcio, e como que foi esse início, principalmente para as pessoas que nos assistem? Eu sei que muitos jovens, como você já foi abordado nos bastidores aqui hoje, dizendo assim, olha, eu estou estudando, eu quero ser bombeiro militar também. Então tem muita gente que nos assiste, que tem essa vontade, esse desejo de encaminhar nessa profissão e tem a curiosidade também. Nós vemos muito bombeiros americanos nos filmes mais, né, do que nos filmes brasileiros. Sim. E uma coisa que tem aqui no Brasil, tem lá também, é aquela expectativa dentro do quartel do chamado, né? Eles estão lá, tocam a sirene, eles... Como que chama aquele cano lá? Que desce, tem um nome aqui? É o tubo mesmo, né? É o tubo. Desce naquele tubo e já sai com o caminhão e tal. Quando vocês estavam ali, dentro do quartel, quando você começou, qual que era a expectativa do chamado? Quando chamava, gente, tem uma emergência, o que era aquilo dentro de você? Aquilo te emocionava? Te causava um medo, por exemplo? Você sabia o que você ia encontrar? Como que era? Eu não sei se alguém já teve a curiosidade de entrar dentro de um quartel do Corpo de Bombeiros, né? Infelizmente, nem todos os quartéis, né, tem aquele tubo, né? Sim. Infelizmente, nem todos os quartéis têm aquele tubo. Nós temos, aqui em Belo Horizonte, só tem 2 quartéis que tem aquele tubo, que é uma emoção, né? Todo mundo, quando pensa no corpo de bombeiro, no momento daquela ocorrência, é escorregar pelo aquele tubo, né? E a expectativa é muito grande quando você forma, no meu caso, eu com 19 para 20 anos, muito novo, e você formar a minha turma, nós começamos numa turma de 80, nós formamos somente 40, né? Muitos ficaram por meio do caminho, assim, não conseguiram, infelizmente não conseguiram chegar, ou viu que aquilo ali também não era uma coisa que eles estavam querendo. E depois de formado, cara, você não dorme, né? O plantão de 24 horas, você passa assim, até você acostumar com aquela situação, porque você quer, você deita dentro da viatura. Eu lembro que eu ficava na porta da viatura porque era aquela empolgação, queria ir para a ocorrência. E aí, nos quartéis, tem um quadro luminoso que ele indica o tipo da ocorrência. Além de ter um quadro luminoso, ele ainda tem a sirene que toca, né? Uma cigarra que toca. Então, a gente vai identificar o tipo da ocorrência pelo painel luminoso e pela cigarra que toca. Entendeu? Então, se for um silvo breve, uma cigarra muito longa e acender o painel, o quadrado do painel for o azul, eu, como bombeiro lá naquele momento, eu sei que a ocorrência se trata de incêndio, entendeu? Olha. E aí, se for verde, eu sei que trata de salvamento. Então, é dois toques muito longos. Então, é o salvamento. O salvamento é tudo que não tem incêndio, é salvamento. Então, vai primeiro salvamento, segundo salvamento, terceiro salvamento. É de acordo com o tipo da ocorrência. E aí, você fica no quartel ali, naquela ansiosidade ali, querendo que dá ocorrência, né? Sim. É incrível você querer que dá uma ocorrência, né? Você está ali e fala, cara, é até ruim de falar, se falar assim, pô, eu quero que aconteça alguma coisa. Eu
estou querendo que aconteça alguma coisa, que eu quero ir na ocorrência, eu quero ajudar, eu quero sair, eu quero vibrar. A gente fala essa frase, vibrar. É uma frase que acompanha a gente, assim, do princípio ao fim da carreira. Cara, você tem que vibrar. Mas é interessante você falar isso. Talvez as pessoas, pensando humanamente, rápido, não vão entender isso, né? Mas eu creio que isso é até uma coisa de Deus, você ter vontade que tenha a ocorrência, porque também se vocês ficassem muito assim, não, tomara que não tenha nada hoje, Senhor, que não aconteça nada, poderia, quando acontecer, você não ter aquela vontade, aquele desejo de sangue no olho, de salvar, assim, ai, meu Deus, não queria que tivesse acontecido, teve isso agora. Quando a gente entra de manhã cedo no quartel, é feito um briefing, né? Um briefing do serviço, e aí a gente ora, a gente pede a Deus para que isso não aconteça. Sim. Sempre. A gente une, a gente faz uma oração e aí a gente pede a Deus para que não venha ter nenhum desastre, né? Para não acontecer nada, que vidas não são levadas. Mas é aí você entra e fica, cara, se der ocorrência eu quero ir, se der ocorrência eu quero ir. Então, assim, é uma briga muito louca para ir na ocorrência. Briga que eu digo entre nós, assim, cara, eu que vou, é minha vez, a gente não deixa passar a vez, não, eu que vou, agora eu que vou, né? Ô Márcio, e você guarda esta lembrança, por exemplo, primeiro comentar que vocês não vão, então, totalmente cegos para ocorrência, você já sabe, você tem uma ideia do que está acontecendo, né? Você tem na sua lembrança, quando você começou, a primeira ocorrência, por exemplo, te marcou? Me marcou. Marcou. A primeira ocorrência a gente nunca esquece, cara. A primeira ocorrência, sim. E principalmente quando envolve vidas, né? Aí essas ocorrências, assim, a gente fica marcado, né? Sim. Ela marca um pouco porque é o início de uma carreira, né? Olha só. É o início de uma carreira. Você pode contar o que foi a situação? Um acidente automobilístico e uma família toda foi na BR-356 entre... essa época eu tinha sido transferido para o interior e eu formei aqui em Belo Horizonte, eu fiz o curso todo aqui de 9 meses e assim que eu terminei o curso eu fui trabalhar numa cidade Patrocínio e lá que uma parte da minha vida profissional, né, eu fiquei 5 anos nessa cidade e inaugurou-se o bombeiro lá e aí a gente foi transferido para lá. Eu e mais alguns amigos meus que formaram junto comigo, a gente foi transferido para lá. E aí as ocorrências que a gente vai aqui durante o curso, né, que a gente faz um longo período também acompanhando as ocorrências, um estágio, cara, de uma certa forma eles não colocam a gente diretamente nessas ocorrências, sim, né? Tinha uma forma assim da gente começar bem devagar para ir aprendendo. Fosse um estágio. É um estágio e aí a gente eu comecei aqui nos meus estágios foi lavar caixa d'água. O bombeiro tinha um projeto na época em 92 que era lavava caixa d'água. Na época em 92 tinha um grande problema com a cólera, né? E aí as escolas, o bombeiro tinha um projeto que fazia as lavagens das caixas d'água das escolas, porque geralmente a caixa d'água no local mais elevado, sim, e tudo. Então a gente começou lavando caixa d'água. Então a gente nunca começa diretamente indo para essas ocorrências, né? E aí a gente primeiro tem o serviço de quartel, né? A gente tira a guarda, bastante guarda, para ver se realmente, eu acho que assim, para ver se realmente é aquilo ali que a gente quer, né? E vai soltando a gente devagar, aí você vai se fazendo contato com as ocorrências, com os outros profissionais, você vai aprendendo, porque o curso é um curso de 9 meses. É um curso de 9 meses. Você vai aprender muita coisa durante o curso. Sim. Mas a realidade mesmo é outra depois que você forma. Sim, né? Sim. Aí você está... ali além da realidade ser diferente, a responsabilidade mudou totalmente, né? Tá, eu entendi. E teve gente, Márcio, você conheceu gente que desistiu, assim, que você falou assim, para ver se é aquilo que a gente quer? Tem gente que desistiu? Quem me incentivou mesmo, quem me incentivou, me empolgou a entrar no Corpo de Bombeiro, né, saindo do ensino médio, eu e mais 2 amigos, aqueles que a gente tinha aquele mais contato, convivia mais, falou, cara, e aí, o que a gente vai fazer? A gente terminou o ensino médio aí, vamos fazer alguma coisa? O cara falou, cara, nessa época tinha acabado, não sei se vocês lembram, a rompida Barraginha. Vocês lembram da ocorrência de Barraginha? Não. Na cidade industrial? Não. Foi em 91 para 92. E aí o bombeiro foi muito criticado, creio eu, nessa época, porque falta de efetivo, né? Tinha muito pouco efetivo. E aí o bombeiro abriu
uma licitação, abriu para fazer o concurso, né? Aí esse colega meu falou assim, cara, vamos entrar para bombeiro. Eu falei, cara, que isso, bombeiro, você tá doido? Vamos lá, cara, vamos lá. Aí o outro empolgou também, vamos sim. E aí tinha que fazer uma inscrição, você tinha que pagar uma taxa, cara, não tinha dinheiro nem para pagar essa taxa. Pedi minha mãe um dinheiro, minha mãe me deu esse dinheiro, eu peguei esse dinheiro e esse valor, e a minha identidade entreguei para um deles, né? Aí dos 3, um já desistiu. Ali mesmo ele já, não vou não. Beleza, aí ficou eu e o terceiro. Aí fomos lá, ele fez a inscrição, beleza. Marcamos o dia da prova, eu trabalhava com meu irmão, fazia uns bicos com meu irmão. Aí foi marcado o dia da prova. Aí fomos lá, fizemos a prova. Todos os 2 foram aprovados, graças a Deus. No primeiro dia que a gente apresentou no quartel do 1º batalhão, lá no Alto da Afonso Pena, e aí a gente chegou lá, aquela quantidade de conscrito, muita gente mesmo, para 80 vagas, tinha muita gente, muita gente, 2.500 pessoas assim, e tinha uma escola já em formação, né? E aí, escola de formação, recruta, não pode parar, né? Sim. Fica ali fazendo atividade física. Seria e tudo. A base do é a base, é a base. Ele virou para mim dentro de nós na fila para passarmos fazer um exame médico. Ele virou para mim e falou assim, cara, é isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo. Aí ele, eu não vou não. Eu falei, Calil, o nome dele é Calil. Falou, não é o prefeito, não. Não, cara, sério? Não vou não, cara, eu não aguento isso não. Olha isso aí, cara, os caras pagando flexão e tudo. Eu falei, Calil, eu só saio daqui agora, cara, só se Deus me tirar. Olha só. Só se Deus me tirar. Ele, nossa, você tem coragem? Eu falei, só sai daqui se Deus me tirar. Eu não saio daqui mais não. Eu quero isso para mim. Olha só. No primeiro dia, assim, dentro de um quartel. E aí ele já desistiu, um já desistiu da prova, o outro já desistiu do exame, e eu fui até no final, graças a Deus, eu consegui ficar entre os 80. Pô, que maravilha, e construiu essa história bonita. E tem uma Mas história. É interessante você falar isso, Márcio, porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo, e principalmente aquele jovem, aquela jovem que tem vontade de seguir a carreira, bombeiro militar, talvez ele pense assim, eu vou estudar para o concurso e pronto, eu passei do concurso, acabou, eu tô confortável, tô tranquilo. E a prática é outra, né? Não, é totalmente diferente. Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. A pessoa pode perfeitamente passar no concurso e logo depois não é aquilo ali que ela foi chamada. Se ele for para o concurso e quiser ser bombeiro, ele vai ter que entrar na água, ele vai ter que entrar no fogo. Sim. Pode ser que depois, dentro do Corpo de Bombeiros, depois de formado, ele se destaca para trabalhar né? Porque o bombeiro não é só isso. O bombeiro tem uma administração muito grande também, sim, né? Tem uma administração muito grande que cuida da parte operacional, né? Então, assim, o Corpo de Bombeiro, a parte operacional do bombeiro só existe porque tem uma administração muito eficiente atrás, né? E dentro dessa administração tem muitas pessoas que trabalham lá, que são bombeiros. Sim. Então, o bombeiro que trabalha na administração, ele sabe fazer a mesma coisa que o bombeiro que trabalha na operacional. Sim, olha só. Ele nada, se ele for tirado dali, ele vai ir para a operacional. Sim. E ele tem que fazer a mesma coisa. Interessante. Falar nesse operacional, você contou pra gente assim, que quando você estava lá no quartel, quando o bombeiro está no quartel, toca uma sirene, uma cigarra, um Silvio breve, 2 Silvio, e acende uma luz e tal. Né? E aí você sabe qual que é o tipo de ocorrência que você vai precisar. Já aconteceu assim de vocês terem sido chamados por uma ocorrência gravíssima e vocês irem, imagino que até naquela adrenalina, aquela tensão também, e chega lá, vocês começaram a avaliar e ver que não era desse jeito, que não era tão grave assim, que não era tanto risco? Teve isso já? Já teve muitas coisas, muito. A gente já foi em queda de avião, que não era avião. Teve uma ocorrência muito interessante que a gente foi numa... eu já estava... Rapaz, vocês foram numa queda de avião, ela não era avião. Não tinha avião, né? Então, e teve uma também que o pessoal estava fazendo um simulado, né? E eles... essa época eu já estava no batalhão de operações aéreas, né? Sim. Eu já trabalhava nos helicópteros do Corpo de Bombeiro, que uma composição tinha batido num veículo e tinham várias pessoas lá precisando de ser transportado. A gente deslocou da Pampulha, do hangar na Pampulha, o nosso hangar é na Pampulha, né? E fomos para essa ocorrência. Quando a gente chegou lá, era um simulado de uma empresa. Olha isso. Era o simulado de uma empresa. E foi justamente alguém que estava relacionado nesse simulado, que estava ali ligado diretamente com esse simulado, que fez a solicitação para o Corpo de Bombeiro. Gente, pensa bem.
Isso é uma situação muito ruim, né? Sim, claro. Isso aí é uma situação muito ruim. Envolve dinheiro, envolve outras vidas precisando e vocês estarem ali. E se for constatado que foi isso, a pessoa pode até responder. Judicialmente. Sim, claro, com certeza. E ao contrário também, Márcio, já chamaram vocês para ocorrência, vocês falam, não é nada, é coisa simples, porque foi chamado dessa maneira. Quando chegou lá, vocês viram que era de uma gravidade muito maior? Já, várias ocorrências, né? Várias ocorrências. Porque... principalmente essas ocorrências quando... uma vítima, chegou lá, são 4 vítimas no carro. Incêndio, acontece muito do incêndio, né? Porque o incêndio, ele, na verdade, começa um fogo, né? E depois ele passa para ser um incêndio. O fogo está controlado, aí a pessoa, não, que está pegando um fogo. Quando chega lá, já saiu totalmente do controle, né? Então, assim, vai carecer de muitas viaturas, emprego de muitas viaturas, de muitas pessoas, de muitos bombeiros, né? Outros órgãos. Às vezes a gente tem que também ter contato com os outros órgãos, né? E chamar a Defesa Civil, a Polícia Militar, que está sempre trabalhando do nosso lado. Vocês também são policiais, né? Nós éramos policiais militares. Vocês eram policiais. O bombeiro esteve na Polícia Militar até o ano de 97. Depois da greve de 97, o bombeiro desvinculou, né? A gente não pode falar totalmente, né? Porque são duas instituições muito ligadas uma com a outra, né? Então a gente, administrativamente e operacionalmente, o bombeiro desvinculou da Polícia Militar depois da greve de 97. Né? Então hoje é uma instituição totalmente... não pertence mais à Polícia Militar. Sim. Mas trabalhamos junto. Então são irmãos. Militar. Somos irmãos de farda. Maravilha. Ô Márcio, eu sei que você tem muitas histórias e eu já tive a oportunidade de ouvir muitas das suas histórias, de estar com você numa mesa à noite, que eu sei que é o sonho de muitas pessoas nesse momento, de te ouvir. E nós temos muita coisa para falar. Mas eu quero falar especificamente agora de uma história, de 2 histórias, na verdade, muito específicas. E enquanto a gente estiver falando, a Amandinha vai até jogar na tela, que é a foto mais emblemática no maior desastre, acredito eu, da minha geração, que Minas já viu, o mundo já viu, né? O mundo pôde ver, Minas pôde sentir na pele, que foi o desastre de Brumadinho. A gente sabe que já tinha acontecido de Mariana. Infelizmente, parecia que hoje a gente olha, parece que foi uma prévia, né, do que poderia acontecer. Mas as pessoas que estão nos assistindo, a Amanda vai colocar a foto, que é você no helicóptero, com o corpo para fora, o helicóptero voando em movimento, e você resgatando uma pessoa no barro. E claro que ali você não está nem pensando nisso, mas a gente que vê friamente, vendo também você colocando sua vida em risco, o helicóptero ele podia ter te arrastado também, você podia ter perdido a vida junto com aquela pessoa que estava ali, mas com certeza isso nem passou pela sua cabeça, nem pelo seu coração. As pessoas que nos assistem, pessoas até de outros lugares do mundo que viram isso, e você foi matéria até do New York Times, o que foi, o que você poderia descrever para a gente? O que foi aquela tragédia de Brumadinho? Quem vê, pensa que foi simplesmente uma coisa, arrebentou ali como se fosse uma piscina e matou e infelizmente matou aquelas pessoas, mas a profundidade daquele desastre é muito maior, né? Foi uma ocorrência assim, né? Para todos nós, do Corpo de Bombeiro até hoje, né? Ainda a gente, o Corpo de Bombeiro ainda tem algumas joias, né? A gente trata as vítimas lá como joias, ainda tem algumas que ainda não foram encontradas, né? A gente continua em campo ainda, o bombeiro tem gente lá em campo ainda, né? Já se passaram muito tempo, mas a gente ainda não perde a esperança, né? De dar o conforto, o calento para a família. Quando eu quero te ouvir mais sobre isso, mas eu quero só concluir, porque quando a gente fala, morreram infelizmente muitas pessoas, qual foi o número exato das mortes ali? Agora não estou nem lembrado. Mas foram mais de 200 pessoas. Foram. A Amandinha pode colocar aí, mais de 200 pessoas perderam a vida. E quando a gente fala assim que foi uma coisa muito maior do que isso, talvez quem está nos assistindo pense assim, não, mas maior do que morrer pessoas, é porque existem pessoas que não foram encontradas. Ainda tem pessoas. E com certeza para a família é inconsolável. Às vezes uma pessoa que enterrou um ente querido, ela consegue colocar um ponto final naquela ansiedade, naquela busca. E às vezes uma mãe que não encontrou um filho, uma esposa que não encontrou com o marido, mesmo ela tendo a comprovação de que ocorreu a morte, e até no que diz no campo jurídico dela poder tirar o atestado de óbito e tantas coisas, mas no coração dela
fica para sempre aquela esperança, né? De que ela vai achar a pessoa com vida. Com certeza. Que a pessoa pode ter tido um surto, alguma coisa e foi para outro lugar, né? Foi para outro lugar. Então, esse desastre é muito maior do que as pessoas podem imaginar, Márcio. Com certeza. Esse dia, né? Me lembro eu, é uma data que a gente não sai muito da... A gente não consegue esquecer. Eu participei também do desastre em Mariana. Eu tive lá, né, não cheguei no primeiro dia, mas eu cheguei no segundo dia. E a devastação de Mariana foi impressionante, né? Aquelas cidades ali, distritos, né, de Marianas ali debaixo daquela lama, né? E aí a gente acha assim, pô, acabou, isso aí não vai acontecer mais, e a gente, de repente, a gente recebe a informação de um rompimento de uma barragem, né? Essa de Brumadinho, você estava especificamente aonde quando você foi chamado? Eu estava no quartel, né, no Batalhão de Operações Aéreas, de serviço, de tripulante operacional. Só deixar bem claro, o tripulante operacional, ele faz a parte operacional da ocorrência, né? Então tem o piloto, o tripulante operacional, e a gente também, dependendo das ocorrências, a gente tem embarcado na aeronave um médico e um enfermeiro. E aí a quantidade de tripulante vai ser de acordo com a necessidade da ocorrência, né? Nesse dia teve o rompimento, foi a primeira equipe chegar lá, deslocamos. Você faz parte da primeira equipe que chegou lá? Foi então, a primeira equipe. Porque Mariana você chegou um dia antes. Eu cheguei um dia depois. Você chegou um dia depois, desculpa, me perdoa. E em Brumadinho você chegou com quanto tempo? Foi a primeira equipe. Nós chegamos lá em 15 minutos. 15 minutos depois do desastre vocês já estavam lá? 15 minutos. Porque a gente recebe, a ocorrência não entra diretamente nos quartéis. Sim. A gente tem uma central, né? Que essa central recebe, a central é 193, ou do bombeiro, ou da polícia 190. A gente recebe a central recebe essa ocorrência, né? E aí tem que ser uma ocorrência, tem que primeiro fazer uma triagem na ocorrência, né? Tem que realmente, porque não é simplesmente a gente vai sair, vai ligar uma pessoa lá e vai falar, olha, houve um rompimento de uma barragem. Ok. Sim. Numa ocorrência com essa devastação toda, vai haver muitas chamadas, né? Muitas pessoas vão ligar. E em Brumadinho você chegou com quanto tempo? Foi a primeira equipe. Nós chegamos lá em 15 minutos. 15 minutos depois do desastre vocês já estavam lá? 15 minutos. Porque a gente recebe, a ocorrência não entra diretamente nos quartéis. Sim. A gente tem uma central, né? Que essa central recebe, a central é 193, ou do bombeiro, ou da polícia 190. A gente recebe a central recebe essa ocorrência, né? E aí tem que ser uma ocorrência, tem que primeiro fazer uma triagem na ocorrência, né? Tem que realmente, porque não é simplesmente a gente vai sair, vai ligar uma pessoa lá e vai falar, olha, houve um rompimento de uma barragem. Ok. Sim. Numa ocorrência com essa devastação toda, vai haver muitas chamadas, né? Muitas pessoas vão ligar. E aí, quando começa esse grande número de chamadas, aí é despachada a ocorrência. O Batalhão de Operações Aéreas, por ser as aeronaves, a gente tem a condição de deslocar mais rápido, né? Porque a gente não está no trânsito, a gente voa direto e a gente prestar o primeiro contato, o primeiro apoio ali, né? Com a utilização de aeronave. Eu estava no quartel, quando foi aproximadamente meio-dia, a gente tinha acabado de almoçar e aí entrou essa ocorrência. E aí a gente já tem que ficar pronto. Né? A gente não tem muito o que pensar. Esse tipo de ocorrência, né, não cabe mais uma triagem lá no batalhão, entendeu? Que a gente sabe que é uma ocorrência de grande vulto, isso aí vai haver a necessidade de um empenho muito rápido. Então a gente desloca rápido, a equipe já tem que estar pronta, então a gente desloca com o piloto, o copiloto, 2 tripulantes operacionais e um médico e um enfermeiro. O médico e o enfermeiro são profissionais que trabalham no SAMU e prestam serviço no Batalhão de Operações Aéreas. A gente é situado na Pampulha, então o deslocamento é muito rápido, né? Quando é esse tipo de ocorrência, a torre de controle, né? Eles automaticamente também, eles liberam a gente o voo, porque ninguém decola ou pousa sem autorização da torre, né? Então eles liberam a ocorrência para a gente deslocar mais rápido. E aí a gente fala assim, pô, rompimento de uma barragem. E aí a gente não tinha noção da dimensão, né? Pessoas assim, pô, Mariana foi muito grande, né? Graças a Deus o número de vítimas foi menor. E aí quando a gente chegou no local, a gente avistou, né? A gente já tem que ficar preocupado. Isso de Brumadinho, você está contando? Brumadinho, quando você chegou no local. Quando a gente virou a serra, né? Está do outro lado da serra, aí a gente já viu aquela devastação, né?
aquela coisa absurda, né? Sim. Então a gente já tem que ficar preocupado em um local para a gente pousar, porque não é simplesmente só voar. A gente tem que pousar e ver o que a gente está precisando. Às vezes a gente precisa desembarcar, né? Alguém para diminuir o peso para a aeronave ficar, para o piloto trabalhar melhor Poder com a aeronave, um controle melhor, né? E a temperatura já, né? Esse horário de meio-dia, a temperatura está muito grande, então isso aí influencia muito no voo e nas operações. Sim. Então a gente pousou num campo de futebol, onde que era um clube da Vale lá dentro, da empresa, e aí veio, assim, no imediato, quando a gente termina o corte, a gente já sai da aeronave para fazer a segurança, o tripulante já faz a segurança externa da aeronave, para evitar que alguém tenha o contato na aeronave. Claro. E aí veio um senhor gritando assim, ele saiu assim do mato, assim, veio gritando, e aí a gente espera, acalmou ele, eu fui lá, acalmou ele, e ele desesperadamente falou assim, mais de 300 pessoas. Meu pai. Mais de 300 pessoas. Aí desembarcamos o médico e o enfermeiro, não fizemos o corte 100%. Quando fala assim, mais de 300 pessoas, você imagina, cara, é o Vale da Morte agora. É o Vale da Morte. Você vai encontrar pessoas assim, pedindo ajuda em tudo enquanto é lugar, né? Mãos acenando. E aí, antes de terminar o corte, eu já fui para o piloto e já falei, comandante, vamos decolar. Vamos decolar, que o senhor ali, ele falou que tem mais de 300, tinha mais de 300 pessoas no refeitório. E aí, quando a gente estava, a gente tem que pensar muito na segurança nossa, né? Sim. A gente, para prestar um socorro, prestar segurança, a gente tem que estar seguro. E quando primeira imagem que eu vi, que quando essa primeira barragem rompeu, tinha uma outra barragem e ela umedeceu uma parte do talude da barragem. Eu pensei que aquilo ali poderia ser uma movimentação, né? Estava úmido, uma movimentação. Eu falei, cara, e a gente estava trabalhando bem abaixo dessa outra barragem. E ela estava com muita água, muita água. E aí a gente, então, começou a descer o leito do rio, onde que seria o rio. E aí a gente tinha pessoas e a gente não conseguia ver nada, porque o momento foi muito rápido, tinha muita poeira. E você imagina o seguinte, que vai ter muitos corpos. Sim. Vai ter muitas pessoas precisando de ajuda. E aí a gente encontrou aquela primeira vítima, que a imagem mostra, né? As fotos mostraram lá, a imprensa mostrou muito aquela imagem. Que é essa que nós vimos na tela, você fora da aeronave, com o corpo fora da aeronave. Aquela adolescente e mais 2 pessoas. Na verdade, eram 3 pessoas, a gente achou que todas as 3 estavam na mesma situação. Sim. Quando a gente conseguiu, né, com toda a destreza do piloto, né, conseguiu colocar a aeronave naquela condição favorável para mim ter um acesso seguro, né? E ela sentir também, o piloto tem que estar seguro, né? E aí, para mim fazer o primeiro contato, e essas outras 2 pessoas, esses 2 rapazes que estavam com aquela moça, eles não eram vítimas. Olha. Eles não eram vítimas. Eles tinham entrado também para ajudar na lama, para tentar tirar ela da lama. E aí eu quis, quando mostra, né, eu tirando ela, colocando ela para dentro da aeronave, que aí eu falei com eles, não, vamos subir, eu vou te ajudar. Eles, não vou subir. Olha. E aí... Tipo assim, pode salvar outras pessoas. Eu falei, não, vamos embora. Vocês estão bem? Não, eu estou bem. Eu não vou, nós não vamos. E despertou neles também aquela coisa de ajudar, né? Sim. Foi muito bacana eles. E aí eu falei com eles, olha, então saem, porque pode ser que tem um rompimento da segunda barragem. Sim. E aí eles saíram. E aí a gente, de imediato, transportamos aquela adolescente, levamos elas para esse campo de futebol e lá já estava sendo aguardada lá, já tinha um médico e um enfermeiro lá, que prestou os primeiros socorros para ela. E a gente voltou, porque a gente imaginava assim que vai ter muitas pessoas na mesma situação dela, né? Muitas. Sim. E aí vimos mais pessoas acenando e mostrando para a gente uma outra pessoa. Essa já tinha sido tirada. A imagem mostrou uma imagem onde o pessoal joga cordas para ela, ela já tinha sido tirada. Mas ela estava, psicologicamente, estava muito ruim, né? Estava muito estado de choque, estado de choque, né? E muito machucada também, ela estava muito machucada. E aí a gente também já pegou ela e levou ela para esse campo de futebol. E aí demos início para fazer as buscas. Sim. E aí a gente olhava, cara, cadê? 300 vítimas, cadê? Não via ninguém. A gente não sabia se os corpos pareciam árvores, troncos, e os troncos pareciam corpos. Olha isso. Porque estava muita lama,
Então, quando a gente faz o sobrevoo muito próximo da lama, né? E a lama ainda estava muito molhada, né? Então, assim, o efeito das pás do helicóptero na lama estava sendo jogado ainda para o helicóptero. Então, assim, tava difícil até da gente olhar. E aí a gente... Ou seja, comandante, a gente tem que levar aquelas... Aí fizemos o contato com o médico que estava lá, o Dr. Marte. Aí ele falou, olha, nós temos que levar essa menina. Essa menina, nós temos que sair com ela daqui agora. Aí, com isso, os outros órgãos já tinham sido avisados, as outras aeronaves já estavam vindo, né? Já acionou o Batalhão de Operações Aéreas, já acionou o reforço, já acionou as outras aeronaves. Aí as aeronaves que estavam no interior também já estavam a caminho, né? As que pudessem chegar no mesmo dia. A aeronave de Varginha chegou no mesmo dia, porque é o mais rápido, né? 1h e meia ela chegou. E aí a gente foi para o João 23, com essas duas, essa senhora e essa adolescente. A gente foi para o João 23. E aí o pessoal do João 23 já tinha, as imagens já tinha viralizado. Lá. E aí o pessoal do João 23 já, a equipe do João 23 já foi fazendo, né, o papel deles, de acionar os outros médicos, já deixar em condições para a gente. E aí quando a gente pousa lá e eles... aquela curiosidade, eles viram as imagens e aí eles falaram, e aí eu falei, olha, é muita gente. E aí a gente voltou rápido, voltamos, abastecemos, né? Aí tivemos que abastecer a aeronave e retornamos para lá. E aí o pensamento que vem logo é, cara, agora vai ter muita gente, ter muita gente. E aí a gente descia, onde que a lama correu, aonde que ela arrebentou, aonde que ela seguiam a lama. Seguia a lama, que ela fez o curso, né? Sim. De onde que tinha o riozinho, o córrego. E aí a gente não via mais. A gente não via nada. Vocês viam nada mais. Cadê os corpos? Cadê os corpos? E a gente só tendo informações que realmente o número era muito grande. Cadê os corpos? E a gente não via nada, e aquela ansiedade, cara, tem que arrumar, eu tenho que ajudar, vamos ali, a gente, né? Tudo dentro dos parâmetros, né? Dentro do seguro também, né? A gente não extrapola nenhuma medida de segurança. E aí, cadê os corpos? Olha só. Nada, não tem corpos. Tanto que na lama, eu não tenho conhecimento, ou eu vi pessoas que foram retiradas depois daquela que eu tirei. Olha só. Né? As pessoas que foram retiradas, elas estavam uma parte de cima, onde estavam os vagões, né? Que foram resgatadas, que mostra aquela imagem dos vagões sendo retrocedidos, né? Ali foram tirados, mas na lama a gente não viu mais. E aí, quando foi no outro dia, que você não consegue dormir, né? Você não consegue dormir. Você chega em casa, adrenalina 1 milhão, você vai para o quartel, a gente saiu do quartel porque a gente tem que deixar a aeronave em condições no outro dia, né? Então é uma equipe muito grande atrás da gente, né? Não é o socorro em si, o salvamento em si, não é só o piloto, a aeronave, o piloto e o tripulante. Atrás da gente tem muita gente. Tem os profissionais que são responsáveis por fazer o abastecimento. Controladores de tráfego. Tem os mecânicos, né, que são responsáveis pelas aeronaves, que deixam as aeronaves em condições, cuida da aeronave. Né? Principalmente mais de uma aeronave na operação, não dá nem para contar só com o visual, né? Não dá, não. Aí a aeronave, depois que uma ocorrência dessa, a aeronave tem que passar por um check-up muito minucioso. Sim. Muito minucioso mesmo. E aí cabe uma manutenção quase de primeiro escalão, né? De desmontar para ver. Então, assim, ó. E aí você chegar em casa bem tarde, né? Para você tentar dormir, para no outro dia, 6 horas da manhã, você já está lá no campo. Quem que era o piloto que você se lembra? O piloto era a Major Carla. Major Carla é uma mulher? É uma mulher. Major Carla. É uma Major Carla. Mas imagino a destreza que ela teve que ter, o controle emocional, né, para controlar uma aeronave daquela distância, vamos botar ali, era lama, mas era o chão. Era né? o chão. Daquela distância poucos centímetros, né? Poucos centímetros do chão. A gente sabe que uma aeronave, vamos chamar um aparelho, helicóptero, ela é muito delicado, né? Não é igual um carro que você freia, que você dá uma distanciazinha do outro. Aquilo ali, uma hélice daquela, está numa velocidade incrível. Muito grande. Você não tem margem de erro nenhuma,
né? Então ela tinha que controlar a distância que você estava do chão, a distância que a aeronave estava do chão. Se ela faz um movimento brusco, ela podia arrancar o seu corpo fora, arrancar o da vítima que estava ali. Então, com certeza, a Major Carla, Deus que iluminou ela naquele momento, né? Com certeza. Todos vocês com certeza. Que estavam ali para poder ter tanto esse controle da aeronave quanto um controle emocional de tudo aquilo também. Márcio, então, das pessoas que foram pegas pela lama, praticamente são 2 sobreviventes. Que, assim, eu digo que estavam totalmente dentro da lama. Estavam totalmente dentro da lama. Diretamente dentro da lama. Os outros estavam em locais que foram também atingidos, né? Foram várias, foram também atingidas. Mas não foram pegos pela lama no fundo. Diretamente dentro da lama foi essa menina, a outra também estava dentro, e a gente já não tirou, quando a gente resgatou ela já estava fora, já tinha sido tirada por outras pessoas, né? E a situação naquele momento, Fábio, é uma situação assim que eu tenho que acreditar no piloto, né, tanto como ele acredita em mim. Sim. Porque o tripulante, ele é os olhos do piloto. O piloto, ele só consegue ver a frente da aeronave, né? Ele não consegue ver a cauda da aeronave, ele não consegue ver a pá da aeronave, abaixo da aeronave. Então, é um sincronismo muito perfeito, eu digo assim, sabe? E uma confiança muito grande, que quando eu falo com ela, com o piloto, né? Pode baixar, pode ir para a direita, pode ir para a direita, pode ir para a esquerda e pode ir para a esquerda. Ele não está pensando assim que eu vou tocar numa árvore, eu vou tocar essa pá num cabo de alta tensão, entendeu? Ele está cega, é como se ele tivesse, ele olha só para frente e para os instrumentos da aeronave o tempo todo. É uma confiança mútua, né? Mútua. Porque você também, você colocar ali o seu corpo para fora, o piloto podia te esmagar ali também, se ele erra. Então você tem que estar ali confiando nele, ele confiando no que você está falando para fazer. Ô Márcio, me fala uma coisa, meu irmão. Diante de uma tragédia dessa, sem explicação, eu digo assim que é uma tragédia que chega a anestesiar a gente. A gente fala assim, a gente consegue falar de Brumadinho, se a gente fosse analisar friamente, não era para a gente conseguir nem falar desse assunto de tão chocante, de tão difícil que é. E outra, está do nosso lado, né? Brumadinho é praticamente a grande Belo Horizonte, dentro de Belo Horizonte. Fala uma coisa, diante de uma tragédia dessa aí, de proporção mundial, você tem ali uma informação que tinha mais de 300 pessoas naquele refeitório. Vocês têm aeronave, treinamento, pessoal qualificado, médico, tudo. Não ter possibilidade de salvar aquelas pessoas gera naquele momento uma frustração? A gente fica um pouco frustrado, né? No terceiro dia, eu fazendo um voo, porque no segundo dia, Fábio, foi talvez assim, o pior dia. Olha. O segundo dia foi o pior dia, porque aqueles corpos que a gente não viu no primeiro dia, eles começaram a aparecer no segundo dia. A água foi drenando, né? Foi baixando a água e aí foi aparecendo. E aí a gente começava a fazer os voos e aí foi um voo assim, o tempo todo de busca. E eu pedi a Deus todo momento eu achar uma pessoa viva. Olha só. Eu pedi a todo momento, falei, Deus, mais uma, me dá mais uma, né? E se ele me desse mais uma, eu ia pedir ele mais uma, e mais uma, e mais uma, mas infelizmente foi muito triste, muito triste. Aí foi só, a gente transportou só muitos corpos mesmo, né? Muitos corpos mutilados, foi assim, ocorrência muito ruim. Que tristeza. Márcio, a gente sabe, você falando de corpo mutilado, tanta tragédia, tanta tristeza nesse momento, dentro desse resgate do Corpo de Bombeiro, o que determina para vocês uma pessoa? Por exemplo, eu vou tocar infelizmente nesse assunto, que eu sei que é uma curiosidade a gente saber desse mundo de vocês. O que determina se, olha, vocês acharam uma parte de um corpo, o que determina que aquilo vai ser um corpo? É a identificação, é a porcentagem, é o órgão que foi achado? O que é? O membro? Geralmente, assim, nessa situação dessa ocorrência, a gente identificava muito pelo tipo do membro, né? Sim. Mas tinha partes lá
Teve partes lá de corpos lá que depois que a gente resgatou, que foi levado aí somente no Instituto Médico Legal que foi identificado se era ou não, né? Porque tinha muitos animais, o pessoal criava muitos animais, sim, entendeu também? E pela mutilação, às vezes ficava difícil de você, às vezes, identificar a parte. Mas quando era um braço, uma perna, sim, era mais fácil. Sim, entendo perfeitamente. Mas eu digo assim, o que vocês poderiam, qual que era o critério que era usado para dizer assim, olha, isso aqui é uma pessoa. E ela vai ser identificada e ela chama fulano de tal e vai ser entregue para a família. Tem que ser o corpo inteiro, é uma parte? Não. Se a gente, qualquer parte que a gente, né, descobrisse lá e identificasse que aquilo ali poderia ser uma parte de uma pessoa, a gente transportava da mesma forma que a gente transportaria um corpo qualquer. Sim. A gente tratava com os mesmos cuidados, né, com a mesma responsabilidade que se fosse um corpo. Como eu disse na abertura desse programa aqui específico do Márcio Gualberto, que é uma das poucas e raras profissões que é nítido que a pessoa não trabalha por salário, trabalha por chamado, né? E uma coisa que eu quero te perguntar, meu irmão, se isso que eu vou te perguntar, se faz parte da inclinação de todo mundo que opta por servir no serviço do bombeiro militar, ou se realmente acontece depois que você está lá. A gente vê muitas profissões, e eu tenho toda a tranquilidade de falar isso aqui abertamente, muitas profissões que deixam as pessoas muito arrogantes, principalmente no que diz respeito a ter autoridade. Pode ser em qualquer área, na área militar, na área religiosa, na área política. A pessoa, às vezes, ela tem uma autoridade, ela já muda completamente, às vezes, o tom de voz, a maneira que fala com as pessoas, a maneira que trata as pessoas. E pelo menos eu nunca vi, olha que ao longo desses 42 anos de vida que eu vou fazer, daqui a pouco, eu já vi muita gente e muita coisa acontecer. Mas eu nunca vi um bombeiro arrogante. Eu nunca vi um bombeiro militar falar de uma forma superior ao outro ser humano. Você acha que isso é uma inclinação das pessoas? Ou pelo processo que vocês passam lá dentro, vocês ficam assim, que eu posso te dizer, olhando no seu olho, melhores seres humanos que os demais? Para falar de pessoa para pessoas é difícil, mas é uma transformação muito boa, sabe? Apesar de nós somos militares, então dentro do Corpo de Bombeiro existe hierarquia e disciplina, né? Então isso aí é uma coisa muito boa. Eu falo que hierarquia e disciplina é uma coisa que a gente tem que levar pela vida toda. São bases, né? São base em toda a vida. Eu acho que dentro da família, dentro de qualquer instituição, né? Tem que existir uma hierarquia e principalmente a disciplina. E a gente aprende isso, essa disciplina a gente aprende ao longo da vida, sabe? Porque imagina só o conceito de bombeiro, a pessoa vestir uma farda, né? Você colocar uma farda e você ser uma pessoa arrogante, sabe? Eu represento uma instituição. Quando eu estando ou não de serviço, eu represento uma instituição. Sim. Então, se eu for arrogante, se eu tratar as pessoas com falta de respeito, com falta de educação, eles não vão falar que vai ser o Márcio ou o Alberto. Eles vão falar assim, pô, o bombeiro. Eles vão falar de uma instituição, né? Eu falo da instituição. Eu represento a instituição Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Sim. Né? E essa instituição não é só em Minas Gerais, né? Nós temos no Brasil todo, qualquer parte do mundo tem bombeiro. É verdade. Né? E isso é que a gente não pode, né? E também não seria salutar, né? Sim. Ter esse tipo de comportamento, nenhum bombeiro ter esse tipo de comportamento. Com certeza. Então, para você que está me assistindo, saiba que muitas das situações que você passa na vida pode transformar a sua vida para que você seja um ser humano melhor, viu? Márcio, nós não vamos nos estender muito, porque se a gente quisesse mesmo, vamos falar um nome assim, explorar você e as suas histórias aqui,
nós teríamos muitos e muitos dias de programa, viu? Então eu quero dizer assim que você, para você, você representa o bombeiro militar, o corpo de bombeiro militar, a instituição. Mas para nós, mineiros, brasileiros, vocês representam super-heróis. Obrigado. Vocês são a personificação da ajuda, do servir ao próximo. E nós temos muito orgulho, como eu disse para você, a gente não vê ninguém falando mal de bombeiro, ninguém contra bombeiro, muito pelo contrário. As crianças admiram os bombeiros. Na escolinha do meu filho, o Estevão, uma coleguinha dele, a mãe dela é bombeiro militar. E eu me lembro, às vezes, que ela ia fardada na escola buscar a filha, as crianças ficavam assim incontroláveis. Todo mundo queria chegar perto dela. As crianças queriam pegar na bota dela para ver, para encostar, ver se era uma bota de ferro e tantas coisas assim. Então eu quero dizer para você, antes da gente encerrar, porque eu quero que você encerre, embora eu não tenha combinado isso com você e nem te pedido antes, para você se preparar, mas eu vou pedir para você deixar uma pequena mensagem para as pessoas que estão em casa. E você que cuidou de tanta gente, cuida até hoje, ajudou a salvar tanta gente, eu quero que você deixe uma mensagem. Em primeiro lugar, te agradecer por você ser essa pessoa fantástica, por você ser esse cara tão querido. Gente, a gente olha para o Márcio, a gente tem vontade de abraçar ele, sabe? De deitar ali no colo dele e falar assim, ô Márcio, cuida de mim também. Obrigado. E as pessoas carecem tanto, né, meu irmão, nesse momento desse cuidado. Obrigado. Mas o que eu quero que você fala para essa câmera, para pessoas, mulheres, homens, que às vezes travam a vida, não avançam na vida, não liberam os filhos com medo. Eles têm medo de tudo. Eles têm medo do filho jogar bola na rua e sofrer um acidente. Tem medo do filho brincar na esquina e sumir. E aquilo paralisa, aquilo trava, ela está sempre estressada. Se você pudesse olhar no olho agora de uma mãe, de um pai, que tem medo de todas essas coisas, o que você diria para eles? Bom, Fábio, a primeira coisa é confiar em Deus, cara. Confiar em Deus. Eu falo que talvez as pessoas falem que eu saí assim, eu saí da instituição, eu já tinha programado minha reforma, independentemente do que ocorreu, da ocorrência de Brumadinho, eu tinha programado a minha reforma para 2019, para novembro de 2019, né? Isso 2 anos antes do acontecimento. E aí eu tive alguns convites para ficar, para permanecer, e aí eu falei, não, chegou a minha hora e Deus me honrou até aqui, e aqui acaba a minha história no Corpo de Bombeiros, né, a princípio, e eu vou ficar na reserva, e se precisar algum dia eu retorno, né? O que eu tenho para dizer às pessoas é o seguinte, respeitar pai e mãe, né, primeiro, Deus acima de tudo, e respeitar pai e mãe, porque tem muitas coisas na nossa vida a gente só dá valor depois que a gente perde, né? Depois que a gente perde. E quando a gente menos espera, as pessoas que talvez que a gente mais ama vão embora, né? Perdi meu pai, faz uma falta muito grande, cara, muito grande, muito grande. Eu consegui dar um abraço, eu falo que eu dei o último abraço do meu pai. E a gente está perdendo muito isso, sabe? Essas coisas de família, a gente não pode deixar isso cair por terra abaixo, né? Família é base. Honra teu pai e tua mãe. Que você vai ser feliz o resto da sua vida, cara. Amém. Tenha família, tenha os amigos, respeite os seus amigos. E a gente vai viver muito para contar a história. Que maravilha. Gente, foi sensacional. Com tranquilidade eu posso dizer, uma das entrevistas mais emocionantes, mais bonitas que nós já tivemos aqui. Eu quero que você depois vai lá, tá? No Instagram do Márcio, que nós vamos deixar aqui, que é igual Alberto Faria, vai estar aqui escrito certinho. Quando você assistir esse programa, você vai entrar no Instagram dele e vai dizer assim para ele assim, Márcio, eu assisti a sua história, que Deus te abençoe. Libere essa palavra para ele lá, para a família dele. Amém. Espero que você tenha sido abençoado
Eu amei estar aqui nesse dia com o Márcio, contando um pouco da história para você. Espero que tenha te influenciado, eu espero que tenha te tocado, e espero que você passe a ouvir esses conselhos aqui, de respeitar as pessoas, honrar pai e mãe, e que você passe a admirar ainda mais os profissionais de salvamento do nosso país, o Corpo de Bombeiro do nosso país. Obrigado, Márcio, que Deus te abençoe e não perca esse Pode Crer aqui da Rede Super.